E aí, galera, como que vocês estão? Vocês estão bem, firme e forte? Vamos lá então para mais um momento do nosso culto, um momento aqui na presença de Deus. Vocês aí que estão assistindo aí online, eu gostaria, nesse momento, de estar lendo alguns versículos. E primeiramente eu gostaria de estar lendo dois versículos, que o primeiro está lá em João 16:33, diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Outro versículo está lá em Deuteronômio 31:6, diz assim: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Cara, esses dois versículos são versículos muito conhecidos, são versículos que bastante gente conhece. Lógico que também tem gente que não conhece, não vai conhecer, mas cara, e também é um versículo muito direto, e muita gente conhece, muitas vezes a gente acaba esquecendo, cara. E Deus me incomodou bastante para estar passando isso, para estar falando isso, sabe? Que a gente venha perseverar, que a gente venha realmente confiar em Deus, que a gente venha, como colocar aí, renovar os nossos ânimos. Por muitas vezes, a gente tem vivido, ultimamente, tempos difíceis, tempos que muitas vezes muita gente tem perdido entes queridos, tem perdido bastante gente que ama. Então, cara, que hoje, sabe, que a gente realmente venha crer, que a gente realmente venha perseverar, cara, que a gente venha buscar em Deus forças, porque muitas vezes a gente acaba deixando Deus de lado. Muitas vezes realmente nesses momentos de dificuldade, sabe, a gente muitas vezes sabendo, a gente esquece desses versículos. Eu creio que Deus me incomodou para a gente estar lembrando isso, cara. Deus, Ele está contigo, Deus, Ele está com você, cara, a todos os momentos, sabe? Indefinitivamente, Ele nunca vai te abandonar, cara, mesmo que as dificuldades aconteçam, mesmo que as tribulações venham, sabe, Ele está contigo, cara, sabe, que realmente a gente vem entender isso e buscar mais a Deus, porque muitas vezes a gente está, realmente nesse culto online. Eu creio que para muitos tem sido difícil, para mim também tá, assistir o culto online, cara, mas é necessário a gente ter esse momento, sabe, é necessário então que a gente venha buscar realmente estar assistindo, você aí está assistindo, sabe, recomendar para os seus amigos, sabe, muitas vezes, porque tem muita gente, cara, que eu vejo, que eu estou vendo que tem desanimado, cara, então que a gente venha, muitas vezes, tá passando para essas pessoas, mostrando para elas, compartilhando o culto, cara, animando elas, porque nesses momentos, muitas vezes, que muita gente tem ficado em casa, e muita gente muitas vezes está trabalhando normal, com vida normal, mas, cara, muitas vezes o psicológico de cada um acaba sendo realmente muito abalado, porque você entra no computador, no Facebook, no Instagram, só vê notícia ruim, só vê coisa ruim, gente morrendo, e cara, que a gente venha realmente nos entregar a Deus, cara, que a gente venha confiar em Deus, sabe, ser perseverante, a gente venha ter esperança, cara, esperança em Deus, acreditar que nele tudo pode, Ele tudo pode, cara, que está tudo nas mãos dele. E outro versículo que eu gostaria de estar lendo, está lá em Salmos 30, versículo 5, diz assim: A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Cara, algo que eu creio é que se realmente a gente desistir, se a gente não perseverar, a gente vai perder, cara, aquilo que Deus separou para a gente, porque a gente não está passando por tribulações, por dificuldades à toa. Deus, Ele está nos refinando, Ele não está colocando muitas vezes essa dificuldade à toa, só por, muitas vezes, por nada. Não, cara, Ele nos ama, Ele quer que a gente melhore, Ele quer ver a gente melhor. Então que a gente venha realmente, cara, entender isso, perseverar. Assim como o Jó, cara, a história de Jó. Ele perseverou, ele foi até o final, cara. Ele não sabia que no final ele ia ter uma recompensa, sabe? Que Deus ia honrar ele. Não, para ele pensou que daquele momento que ele estava, ele ia de lá para pior, cara. Mas sabe, cara, que a gente venha realmente confiar em Deus, perseverar e não entregar a nossa vida para Ele, cara. Que a gente venha realmente entender que Deus está no comando, que Ele tem o comando de todas as coisas. Eu gostaria que você aí na sua casa pudesse estar abaixando a sua cabeça, fechando os seus olhos, sabe, se colocando na presença de Deus, que eu vou estar orando.
Pai, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais esse momento de oração, Pai, por mais esse culto. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um aqui, Pai, que está assistindo esse culto, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui presente, Deus, em nome de Jesus, toca o coração deles, Pai, de cada um, Pai, aonde quer que eles estejam, Deus, em nome de Jesus, toca eles, Deus, que eles sejam tocados, Pai, que a sua presença venha sobre eles no lugar onde eles estiver, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a gente venha realmente entender isso, Pai, que o Senhor está no comando, que a gente venha ser perseverante, Pai, que a gente venha entregar as nossas vidas ao Senhor, Deus, porque eu creio que o Senhor pode tudo, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível, Pai, que o Senhor está tudo nos controle, Pai, está tudo no seu controle, Deus, em nome de Jesus, eu creio nisso, Pai, abençoa a vida de cada um aqui presente, Pai, em nome de Jesus e de cada um que está assistindo, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos adorar Ele, porque somente Ele é digno de toda adoração. Sobre nós como a chuva, faça as águas subirem nesse lugar, libera o teu rio sem medida, e vem tuas águas agitar, vem sobre nós, e vem sobre nós como a chuva. Faça as águas subirem nesse lugar, libera o teu rio sem medida, e vem tuas águas agitar. Pois eu não quero nadar no teu rio, eu quero beber de das águas, eu quero nadar no teu rio, eu quero beber das águas. E sobre nós, e vem sobre nós como a chuva, faça as águas subirem nesse lugar, libera o teu rio sem medida, e vem tuas águas agitar, vem sobre nós como a chuva, e faça as águas subirem nesse lugar, libera o teu rio sem medidas, e vem tuas águas agitar. Pois eu quero nadar no teu rio, eu quero beber de das águas, eu quero nadar no teu rio, eu quero beber das águas. Que enche esse lugar, Senhor. Existem águas que estão nos atelhos, existem águas que estão nos joelhos, existem águas que estão nos ombros, mas tem águas mais fundas que eu sei.
Só Ele é digno. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ah, Jesus, nós te amamos, Jesus. Jesus, nós te amamos, Jesus, nós não abrimos mão disso. Santo, Santo, só Tu és, Senhor, e não há outro como Tu, e não há outro como Tu, Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os dias já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti todos os em todos os versos e canções que eu consegui cantar, em todas as vezes quebrantado. Só quero Te falar que o Teu é o reino e a glória pra sempre, que o Teu é o domínio e o poder. Glória pra sempre, que o Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, e só tu és santo, 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 e só tu és santo, e não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como Jesus. e só tu és santo, e só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és Jesus, não há outro como o Senhor Jesus. O Senhor é imutável, o Senhor é imutável, Jesus. Nós chamamos Jesus, não há outro como o Senhor. Tudo que nós queremos é o Senhor, tudo que nós precisamos é o Senhor. Ai, Jesus, tudo que nós desejamos é o Senhor, Jesus. Só tu és Senhor, e tudo está pronto. Mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas. Ele veio, e já é quase hora. Ainda estou queimando um óleo protegido. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar.
Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem, o noivo vem. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Na alegria ou na tristeza, Contigo estarei. e na saúde ou na doença, Contigo estarei. no dia bom, no dia mal, independente do final, contigo estarei, não te deixarei, na alegria ou na tristeza, Contigo estarei. e na saúde ou na doença, Contigo estarei. no dia bom, no dia mal, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. O noivo vem, ele vem, Senhor, ele vem, o noivo vem. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro: te amo, te amo, te amo. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro: te amo, te amo, te amo. Declare isso! E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro: te amo, te amo, te amo. E eu te amo e vou gritar: te amo, te amo, te amo. Eu não vejo a hora de te encontrar, e eu não vejo a hora de te abraçar, e eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Jesus, nós declaramos que
que nós não vemos a hora do Senhor voltar. Nós não vemos a hora do Senhor voltar, Jesus. Jesus, nós declaramos, Jesus, que nós não iremos te trocar por nada. Ah, Jesus, nós não iremos te trocar por nada, nós não aceitamos, nós não queremos isso. Jesus, nós não iremos te trocar pelo medo, Jesus. Jesus, nós não iremos te trocar, Jesus, pelo dinheiro, por nada, nós não aceitamos isso, Jesus. Ah, Pai, em nome de Jesus, nos batiza com amor sincero, com amor puro. Nós não vemos a hora do Senhor voltar. Nós queremos te encontrar, Jesus. Nós queremos encontrar o Senhor, Jesus. Ah, Jesus. Menino nasceu e como um filho assim nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu. Ao próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Oh, e o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Em Cristo veio nos buscar e leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. E na Nova Jerusalém a noiva vai entrar no céu. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Oh, oh. E leva-nos em tuas mãos pelas
Santo é o Senhor, cantando santo, santo, santo é o Senhor, cantando santo, santo, santo é o Senhor, cantando santo, é santo, santo é o Senhor, e o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Oh, Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. E leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Senhor, nós entregamos esse louvor, essa adoração ao Senhor. Que o Senhor possa receber isso como aroma suave, que possa subir até o Senhor como aroma suave, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos para mais um momento, né, do nosso culto, momento das ofertas, do dízimo. Bom, eu gostaria de estar lendo um versículo aqui, está lá em Lucas 21, do 1 ao 4, diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Cara, esse é um versículo que bastante gente conhece, mas é um versículo que realmente mostra pra gente algumas coisas, cara. Muitas vezes a gente acaba trocando os valores daquilo, né? Muitas vezes a gente acha que se a gente der mais, se a gente ter mais, a gente é melhor, ou então a gente está realmente contribuindo mais. Mas, cara, Deus não olha isso, Ele olha a qualidade da forma que você está entregando aquilo. Ele não vai olhar para a quantidade, o tanto que você está dando, até porque Deus não precisa muitas vezes do nosso dinheiro, mas Ele olha realmente para o nosso coração, cara. Ele olha para a forma que a gente está entregando, porque, cara, Deus é dono de tudo, Ele tem tudo, Ele pode abençoar da forma que Ele quiser, mas que a gente vai entender isso, que Ele não está olhando para a quantidade, mas sim para a nossa qualidade, cara, da forma que a gente está entregando. Ele está olhando para o nosso coração, sabe, que a gente vem entender isso, porque eu vejo, cara, que hoje, né, a gente está vivendo um período muito difícil, muita gente, cara, perdendo emprego, muita gente falindo, muita gente passando grande dificuldade financeira, cara, e sabe, que a gente vai realmente entender isso, que Deus, Ele não está olhando, cara, para o tanto que você está dando, para a quantidade que você vai dar para Ele, mas Ele vai olhar para o seu coração, cara. Não importa se você der R$10, R$20, sabe, mas que você venha estar entregando a Deus de coração, cara, fazendo isso por amor a Ele, sabe, entregando para Ele porque você o ama, cara, não porque você tem que entregar, não por obrigação, mas por amor, mano, que a gente venha entender isso. E, cara, que você agora aí na sua casa possa estar realmente pegando o seu dízimo, sabe, pra gente estar consagrando a Deus. E outra, né, como a gente está passando por essas desavenças, né, por essas dificuldades, se a gente não está tendo somente o culto online, você pode estar fazendo
uma transferência, né, na conta da igreja que vai estar passando aí, né, aqui embaixo. Ou então você pode estar trazendo o seu dinheiro, caso você não queira fazer uma transferência, ou caso você não possa, você pode estar trazendo o seu dinheiro aqui na secretaria da igreja durante a semana, que ela vai estar aberta. Enfim, então que a gente possa estar abaixando a nossa cabeça agora, fechando os nossos olhos, para a gente vir estar entregando a Deus a nossa oferta, consagrando a Ele. Pai, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado, Pai, por o Senhor estar abençoando a gente cada dia mais, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado e por tudo que o Senhor vai colocar em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida de cada um aqui, Pai. Abençoa a vida de cada um que está assistindo, Pai, essa live. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigado, Pai. Abençoa a vida de cada um deles, Pai. E a gente hoje aqui, Pai, entrega a Ti, consagra a Ti, Deus, a nossa oferta, Pai. A gente entrega ao Senhor, Deus, que a gente venha realmente estar entregando de coração, Pai, entregando ao Senhor, Pai, fazendo isso por amor, Pai, por amor a Ti, Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e que o Senhor vai fazer em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. E aqui hoje eu gostaria de estar chamando um cara que eu conheço tem um bom tempo, um cara fera, usado por Deus. Eu creio que vai estar sendo um grande homem aqui para vocês, vai estar passando uma palavra muito fera aqui para vocês, vai ser usado pelo Senhor, cara. Eu gostaria de estar chamando Dudu para estar dando a palavra aqui para vocês. E aí, galera, beleza? Pô, quanto tempo, né? Já estamos um pouco distante, não estamos podendo se encontrar na igreja, mas estamos aqui. Bom, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que eu acredito que é uma palavra que ela foi muito trabalhada na minha vida, Deus ainda tem trabalhado muito isso na minha vida, mas é algo que tem mudado a minha vida. E antes da gente começar isso, eu queria te dizer uma coisa. Se você é o tipo de pessoa que gosta de ficar reclamando, se você é o tipo de pessoa que gosta de achar problema em tudo, se você é o tipo de pessoa que não gosta de encarar os seus problemas e resolver, é melhor você nem assistir essa palavra. Mas se você é o tipo de pessoa que tem problema, se você é o tipo de pessoa que tem dificuldade, mas que você quer aprender a passar por essas situações da forma correta, se você é o tipo de pessoa que tem sonhos, que tem planos, que tem propósitos, mas quer parar de reclamar, parar de picuinha, parar de mimimi, então essa palavra é para você e com certeza Deus vai falar contigo, com certeza isso aqui vai vir de encontro ao seu coração. Confesso para vocês que estar aqui hoje e para mim é um desafio, que nem sempre a gente está pronto para passar uma palavra, nem sempre a gente está preparado, mas Deus ele nos surpreende, Deus ele fala conosco, mesmo quando nós não estamos nos melhores momentos, mesmo quando nós não sabemos o que vai acontecer, Deus está conosco, Deus insiste em nós. E eu acredito que Deus está insistindo em você também, porque você está aqui, essa palavra, esse vídeo chegou até você. Então, de alguma forma, Deus quer falar ao seu coração. Então, preste atenção nisso e deixe Deus falar contigo. Vamos orar? Pedir para Deus falar conosco, acalmar os nossos corações e que nós possamos aprender algumas coisas. Senhor Jesus, muito obrigado por que o Senhor insiste em nós. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor tem uma palavra preparada para as nossas vidas. Deus, muito obrigado porque o Senhor ainda nos ama. Muito obrigado porque o Senhor quer nos levar além. E Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor cuide das nossas vidas, que o Senhor blinde as nossas vidas de toda a palavra que nós vamos ouvir nesse momento, que tudo que nós vamos ouvir nós possamos entender os princípios do Senhor e que nós possamos aplicar isso na nossa vida e ter os resultados que o Senhor tem preparado para nós. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém? Meus irmãos, eu quero conversar com vocês a respeito da nossa vida aqui nessa terra. Por muitas vezes nós vivemos a nossa vida, nós vemos até a igreja, nós escutamos coisas aqui na igreja e às vezes nós tentamos separar a nossa vida espiritual da nossa vida terrena. Parece que são duas coisas diferentes. Parece que nós queremos em uma hora ser super espiritual, em algum momento nós queremos falar com Deus, nós queremos ler a Bíblia, nós queremos ser super homens e mulheres de Deus. Em outros momentos nós vemos que as pessoas são super terrenas, parece que Deus não existe.
E na realidade Deus, ele existe, a gente sabe disso, e nós precisamos aprender a viver uma vida nessa terra aplicando os princípios de Deus. Se nós aplicarmos os princípios que Deus deixou na palavra dele, não tem erro. É um negócio que na verdade ele é muito básico e que nós complicamos muito, que nós desviamos o nosso olhar. Eu me incluo muito nisso. Por muitas vezes eu desvio o meu olhar do local correto. Às vezes eu acabo desviando meu olhar do meu foco principal. E aí quando eu percebo, os resultados que eu tenho tido não são os que eu teria se eu estivesse olhando para o local correto, se eu estivesse somente olhando para aquele lugar, fazendo somente as coisas diante dos princípios de Deus. E nessa tarde, nessa noite, eu vou estar passando para vocês um princípio cristão que, se ele for aplicado em qualquer área da sua vida, seja na sua área profissional, na área de relacionamentos, na área espiritual, em todas as áreas da sua vida, se você aplicar esse princípio e outras coisas que eu vou compartilhar com você, você terá resultados, você verá as coisas tendo diferença na sua vida, você vai ver que as coisas vão mudar, você vai ver que a partir do momento que você faz essas escolhas, os resultados que você colhe acabam sendo diferentes. E nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos aprender a escolher da forma certa. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto muito de pensar sobre isso, sobre aprender a fazer as escolhas corretas. Se hoje você não está satisfeito com a sua vida, independente da área, independente do que a gente está falando, se você não está bem emocionalmente, se você não está bem espiritualmente, se você não está bem na área amorosa, se você não está bem em alguma área da sua vida, isso provavelmente tem a ver com as escolhas que você tem feito. Se você quer mudar o que você tem vivido hoje, então você precisa mudar as suas escolhas. E é por isso que nós estamos aqui, para ajudar você a ter uma vida digna nessa terra, para ajudar você a ter uma vida que venha a ser próspera, que venha a ser uma vida segundo a palavra de Deus, e para que você venha a estar plenamente satisfeito, cumprindo o seu propósito e vivendo o que Deus preparou para a sua vida. Eu queria estar lendo um texto na Bíblia com você. É um texto muito conhecido. Eu vou estar lendo, na verdade, um versículo só, mas eu vou passar por essa história rapidamente. Esse texto está lá na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 6, no versículo 9. E é quando Jesus está com uma multidão de pessoas, e aquelas pessoas estão com fome. E essas pessoas famintas, elas precisam comer. E os discípulos chegam até Jesus e dizem: Jesus, nós temos poucas coisas. Nós temos apenas 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E os discípulos, que são os discípulos de Jesus, estão desesperados, porque como que você vai alimentar tantas pessoas com 5 pães e 2 peixes? E aí a gente vê lá no versículo 9, algo muito interessante que a Bíblia fala assim: aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Cara, isso é muito interessante, porque os discípulos de Jesus falam assim: é muito pouco para muitas pessoas. E isso eu paro para pensar e eu consigo aplicar isso muito na minha vida. Por muitas e muitas vezes eu olhei para mim e eu falei assim: isso é muito pouco para tanta coisa que eu preciso fazer acontecer. Eu tenho muito pouco na minha mão e eu não consigo fazer nada com isso. Isso aqui não é nada. O que é 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? Vamos pensar racionalmente. Você chama você e um amigo seu na sua casa para tomar um café, você e 1 ou 2 amigos, vocês conseguem comer ali 5 pães? Não é tão difícil assim. Passa uma manteiga, come com presunto e queijo, alguma coisa assim, já foi 5 pães. Agora você imagina 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Isso realmente parece ser muito pouco. E o nosso problema, meu amigo, é que nós sempre olhamos para o que nós temos e nós falamos isso é muito pouco. Nós sempre olhamos para o que nós temos na nossa mão e nós pensamos que isso é muito pouco e que nós não podemos fazer nada com isso. Mas o que eu quero que você comece a pensar é que muito pouco na sua mão pode ser muito na mão de Deus. O que é pouco para mim, para Deus pode ser muito. O que é pouco para você, para outras pessoas pode ser muito. Vamos lá para você entender isso um pouco melhor. Provavelmente você que está me ouvindo hoje está me assistindo no Facebook ou no YouTube. E talvez você tenha facilidade para mexer com Facebook e YouTube. Isso para você não é nenhuma dificuldade. Entrar lá no YouTube, procurar um canal no YouTube,
assistir um vídeo, compartilhar, mexer em plataformas como essas, isso não é nem um pouco difícil para você. Mas eu te garanto que tem muitas pessoas que não fazem ideia e não sabem mexer no YouTube. Se você, talvez a sua avó pode ser uma dessas pessoas, ou a sua mãe, o seu pai, eu não sei, mas você pode conversar com pessoas que normalmente têm um pouco mais de idade, e essas pessoas normalmente não têm facilidade para mexer em internet, em aplicativos, assim como nós temos, a molecada aí, 20 anos, como os jovens têm. Hoje nós vemos crianças com 5 anos de idade que mexem no celular na maior naturalidade possível. E onde que eu quero chegar com isso? Talvez, meu irmão, para você entrar no YouTube e assistir um vídeo como esse, é algo muito pequeno, algo idiota, algo muito simples. Mas talvez para sua avó, isso é muito. E se você sabe fazer algo que outras pessoas não sabem, você pode ensinar essas pessoas e compartilhar o pouco que você tem. Nossa, que idiota esse seu exemplo. Pois é, isso é muito bobo. Vamos pegar outro exemplo. Provavelmente você sabe ler e escrever, mas tem pessoas que não sabem ler e escrever. Tem pessoas que não sabem isso. E aí às vezes você tem que comunicar com essas pessoas por áudio, falar com elas, porque se você mandar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, você não consegue conversar com essa pessoa, você tem que mandar um áudio para ela. Só que se você sabe ler e escrever, isso para você pode ser muito pouco. Nossa, a maioria das pessoas sabe ler e escrever. Beleza, mas tem pessoas que não sabem ler e escrever. E pouco para você é muito para essa pessoa. Essa pessoa que não sabe ler e escrever, se ela soubesse, tivesse essa habilidade, ela adoraria, ela poderia fazer muitas coisas. E o que eu estou querendo dizer isso para você? Se você pegar essa sua habilidade de ler e escrever, você pode ensinar essa pessoa. E o pouco que você tem é muito para essa pessoa. Nós percebemos isso. E isso é um exemplo muito simples. Esses exemplos que eu estou te dando são coisas muito básicas. Mas eu percebo que quando nós paramos na nossa vida para tirar projetos do papel, para tomar atitudes, para tomar decisões, parece que a gente trava. Parece que a gente não consegue avançar. E aí a gente fica pensando, eu não consigo. O que eu tenho é muito pouco. Talvez você é o tipo de pessoa que sonha em se casar. Oi. Aí, vocês estão me ouvindo? Acabou a bateria aqui do microfone. Tá vendo? Era pouca bateria, mas era muito, porque estava dando para eu usar. Então, meus amigos, nós precisamos pensar e entender que muitas vezes o que nós temos de pouco nas nossas mãos pode ser muito para outras pessoas. E se nós pegarmos esse pouco, começarmos a ajudar essas pessoas, nós conseguimos avançar o nosso nível, passar de um nível inferior e começar a avançar. Tá, para onde que eu vou avançar, Dudu? Onde você quer? O que você está falando? Vamos pegar um exemplo muito básico. Hoje tem muitas pessoas que ganham dinheiro na internet ensinando outras pessoas a aprender sobre redes sociais, a como se portar nas redes sociais, a como levar a sua mensagem. Hoje tem muitas pessoas que ganham dinheiro, que fez da sua profissão, coisas que para muitos são muito pouco, coisas que para muitas pessoas é muito simples. Por exemplo, tem pessoas que não sabem trocar uma lâmpada de uma casa. Isso é muito simples para mim, eu consigo trocar uma lâmpada de uma casa, mas tem pessoas que não conseguem. Isso por um eletricista é algo extremamente simples, é algo muito fácil. Ele simplesmente vai lá e troca, não tem nenhuma dificuldade. E ainda esse cara fez disso uma profissão. É óbvio que eu não estou desprezando aqui os eletricistas, eles fazem muito mais do que isso. Inclusive essa semana a gente estava aqui na igreja fazendo algumas questões, conversando com o eletricista aqui da nossa igreja. E ele estava falando, não, tem que 2 vias, uma vai e outra vem. E a gente não estava entendendo nada. Para ele aquilo era muito simples, mas para mim era algo muito complexo.
para mim aquilo não fazia muito sentido. Ou seja, meu irmão, o pouco que você tem, se você começa a aplicar, começa a usar na sua vida, isso pode se transformar em muito. O que você tem de pouco na mão de Deus se transforma em muitas coisas. Mais para frente eu quero te dar um exemplo de algo que aconteceu na minha vida, que é muito louco para mim isso, mas que tem mudado a minha vida e Deus tem feito coisas incríveis. E eu quero te desafiar a começar a pensar em planos e sonhos e propósitos que muitas vezes você sonhou e que você começou a deixar de lado. Talvez você pensou e sonha em ter uma namorada, ou em ter um namorado, em ter um casamento, em ter uma família feliz, em ter um bom emprego, em crescer na vida. Mas essas coisas te impedem, você não consegue passar de nível, porque você pensa que o que você tem é muito pouco. E por conta disso você trava. Você pensa que você não pode ir além, e você não vai atrás. Sabe, meu irmão, se você quer aprender qualquer coisa hoje, você pode ir até o Google e ele vai te explicar muito sobre qualquer assunto. Sabe, você fica travado porque você não tem perspectiva de crescer. Sabe, você fica travado porque talvez as pessoas te disseram que você era alguém pequeno. Você fica travado porque as pessoas te disseram que você não ia conseguir. Você fica travado porque você olha à sua volta e você vê pessoas medíocres, pessoas satisfeitas com a vida dela, pessoas que não querem crescer na vida e pessoas que acham que está tudo bem. Está tudo bem, eu vou à igreja, eu faço isso mesmo e está ótimo. Mas, meu irmão, a Bíblia nos diz que Deus preparou uma vida abundante para nós. A Bíblia nos diz, tem um versículo da Bíblia que eu quero ler para vocês, que está em 1 Coríntios 2,9. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se ninguém imagina o que Deus preparou para você, se o que Deus preparou para você viver são coisas incríveis, são sonhos maravilhosos que nem penetrou no coração humano, a minha pergunta é: a sua vida está sendo abundante? Você tem vivido isso? Você está vivendo uma vida extraordinária? Você tem realizado sonhos? Você está satisfeito com o que você tem vivido hoje? Porque o que a Bíblia nos diz é isso, que Deus preparou uma vida e uma vida em abundância, que Deus tem sonhos incríveis preparados para nós. E se eu não estou vivendo isso, isso significa que tem algo de errado, porque eu quero viver isso. Como eu disse lá no começo, se você é o tipo de pessoa que está satisfeita, que está bom para você onde você está, essa palavra não é para você. Essa palavra é para pessoas que querem viver isso aqui, que querem viver o que Deus planejou para você. Essa palavra é para pessoas que sonham em crescer. Essa palavra é para pessoas que desejam evoluir, que desejam ajudar as pessoas que estão ao seu redor, que desejam viver o que Deus preparou para a vida delas. E, meu irmão, se nós olharmos para a Bíblia, tudo que tem a ver, tudo que Deus pede para nós é para nós servirmos as pessoas. Você pode perceber, tudo que Deus lança de desafio para alguém envolve outras pessoas. Por que isso? Porque Deus criou pessoas, nós somos as criaturas de Deus, e Deus deseja que nós nos tornemos filhos de Deus, e que nós vivemos uma vida abundante nesta terra. Tem pessoas que acreditam que vieram para essa terra para viver miséria. Eu não acredito nisso, porque a minha Bíblia não diz isso. A Bíblia me diz que eu vim para ter vida e vida abundante. E sabe como é que você vai ter uma vida abundante? Vivendo o que Deus preparou para você. Você vai ter uma vida abundante vivendo e cumprindo o seu propósito. E sabe o que o seu propósito tem a ver? O seu propósito tem a ver com pessoas. A minha pergunta para você hoje é: você resolve o problema de quantas pessoas? Resolveu o problema das pessoas? Como assim? Exatamente. Você resolve o problema de quantas pessoas hoje? Ou você só quer cuidar da sua vida? É só a sua vida que importa para você? Se você só pensa na sua vida, se você é egoísta, se você pensa, não, os outros é que se dane, o que importa é a minha vida, esse já é um pensamento medíocre. E esse já é um pensamento de alguém que não vai crescer na vida. Você não vai ter sucesso na sua vida, em nada, em nada. Você não vai ter sucesso amoroso,
você não vai ter uma família bem-sucedida, você não vai ter um emprego, você não vai ter nada bem-sucedido, porque se você só pensa em você, e meu irmão, aprenda, a vida não tem a ver somente conosco, a vida tem a ver em servir os outros. Se nós servirmos as outras pessoas, Deus nos abençoa. Existe um princípio, que é o princípio de servir a Deus. E servir a Deus nada mais é do que fazer as coisas para as outras pessoas, para a igreja, ajudar sem esperar nada em troca. Se você está ajudando alguém esperando algo em troca, você não está ajudando ninguém, você está querendo fazer uma negociação. Eu estou te ajudando aqui, mas depois você me ajuda naquele esquema, né? Se eu fizer essa ponte aqui para você, você faz aquela ponte para mim? Isso não é servir as pessoas, isso é fazer uma negociação. Agora, servir as pessoas é quando você vem aqui para a igreja e você ajuda a recepcionar as pessoas. Servir as pessoas é quando você libera um tempo da sua agenda, um tempo da sua vida para você conversar com pessoas que estão precisando de ajuda. Servir as pessoas é quando você tem uma habilidade. Por exemplo, vamos supor que você sabe, como eu estava dando aqui um exemplo muito simples, você sabe mexer lá no seu YouTube, no seu WhatsApp, bem tranquilamente, você faz para você, mas você vai e ajuda a sua avó a fazer isso. Isso é servir as pessoas. Isso é fazer as coisas sem esperar nada em troca. E quando nós fazemos isso, indiretamente, Deus abre as portas para nós. Meu irmão, eu quero contar uma história para você de algo que aconteceu na minha vida e que para mim isso é um testemunho e que é algo muito incrível para mim. Há 2 anos atrás nós estávamos aqui na igreja e eu estava conversando com o pastor Edmilson falando: pastor, a gente precisa investir nas mídias sociais da nossa igreja. Nós precisamos colocar o nosso Facebook ativa, nós precisamos postar foto da igreja, nós precisamos fazer isso, pastor, as igrejas estão fazendo isso e nós precisamos fazer isso também. E beleza, eu conversei com o pastor, conversei com algumas pessoas, conversei com o Cal, conversei com o meu líder, o Cal, né? E mais algumas pessoas. E nós começamos a tirar algumas fotos do culto, nós começamos a postar algumas fotos do culto nas redes sociais da igreja. E se nós compararmos, teve um crescimento muito legal das redes sociais da igreja, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero te falar, meu irmão, que eu estava com um objetivo em servir. O meu coração só tinha um único objetivo: pastor, eu quero que as pessoas vejam o que nós fazemos aqui na igreja. As pessoas precisam ver que a igreja é legal. E se nós utilizarmos as redes sociais, que é onde as pessoas estão, elas vão ver o que acontece aqui na igreja. Nós vamos poder divulgar o amor de Deus. Nós vamos poder mostrar para as pessoas o que Deus tem feito na nossa vida. E isso vai falar com o coração delas. Elas vão ser atraídas à presença de Deus. E cara, indiretamente, eu estava rodando um MVP da minha empresa que eu tenho hoje. MVP é uma sigla que a gente fala em empreendedorismo, que é praticamente você fazer um teste antes de você lançar um negócio. Por exemplo, imagina que você quer fazer uma camiseta e começar a vender essa camiseta para as pessoas. Antes de você fazer isso, é muito bom você fazer um MVP, que é você fazer essa camiseta chegar nos seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que você conhece, e fazer um teste, perguntar o que elas acham, o que você achou, você gostou, você não gostou, tá bom ou não tá. É você fazer um teste, você fazer um experimento, e nesse experimento você vai ver o que você estava fazendo de bom, o que você estava fazendo de ruim. Você aprende com essa experiência, você melhora o que tem que melhorar na camiseta, e depois que você já testou, viu que as pessoas gostaram, o que tem que melhorar, agora está pronto para você vender isso para as pessoas e fazer disso talvez um negócio. E nunca na minha cabeça eu tinha que isso era um MVP, não era esse o objetivo. Aí nós começamos a chamar pessoas para vir tirar fotos, nós começamos a aprender a mexer no Instagram, começamos a aprender que tinha muitas ferramentas por trás, que tinha muitas coisas por trás de simplesmente ter uma página no Facebook, uma página no Instagram, fazer a transmissão do culto no YouTube, que existe um mundo por trás disso, um mundo de audiovisual, de câmeras, de várias coisas que existem por trás disso. Até que chegou um momento em que eu entendi que Deus estava me desafiando para que eu começasse um negócio. E eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, sobre empresa e várias coisas que eu não fazia ideia, porque a gente não aprende sobre isso na escola. Até que chegou um momento, e no começo do ano passado, mais ou menos exatamente um ano atrás, nós entramos em pandemia e o mundo inteiro parou. As empresas começaram a fechar as portas, as lojas fecharam as portas, e naquele momento começou a estralar, Deus começou a falar comigo, e começou a vir coisas na minha cabeça, e eu comecei a perceber
que eu estava aprendendo sobre algo que as pessoas precisavam. As empresas estavam precisando do que eu sabia, do que a gente fazia aqui na igreja. As empresas que fecharam as portas precisavam colocar os seus produtos na internet. Essas pessoas que não tinham mais condição de receber as pessoas, de sobreviver com o seu próprio negócio físico, estavam precisando vender os seus negócios na internet. E aquilo começou a vir na minha cabeça, eu falei, cara, eu posso ajudar essas pessoas. E a partir disso, nós conseguimos abrir uma empresa de marketing digital e que nós conseguimos ajudar as empresas. Meu irmão, eu não estou fazendo venda da minha empresa aqui, de forma alguma. Eu só estou te contando um testemunho de que lá atrás eu comecei a servir a Deus aqui na igreja. Eu comecei a dar o meu coração. Nós começamos a estar com pessoas que eu comecei a ensinar as pessoas, olha, nós precisamos aprender a mexer nesse software. E o Cal começou a aprender comigo. E ele começou a aprender a mexer naquele negócio. E hoje o Cal está comigo na empresa. Ou seja, nós começamos a servir a Deus, nós começamos a dar o nosso coração sem receber nada em troca. Mas indiretamente, Deus foi abrindo portas. E cara, eu já falei isso aqui na igreja no fim do ano passado. Eu tenho vivido coisas que eu nem imaginava. Não quer dizer que eu estou rico, não, eu estou muito longe disso. Mas Deus abriu uma porta para mim que eu nunca imaginei. Hoje eu posso ajudar pessoas, eu posso ganhar com isso. Isso tem se tornado a minha profissão, porque eu decidi usar o meu pouco, o quase nada que era para mim, mas que era muito para outras pessoas. Cara, você precisa tomar uma decisão de começar a usar o pouco que você sabe para ajudar as outras pessoas. Você que é menina, você sabe pintar unha? Comece a ajudar as outras pessoas, você vai ver que você pode fazer disso uma fonte de renda. Nós estamos passando por um momento muito complicado. Nós estamos passando por um momento que as pessoas têm que ficar em casa. E nós precisamos encontrar saídas para ajudar as pessoas. Meu irmão, você precisa entender que o pouco que você tem é muito na mão de Deus. E quando você abre o seu coração para usar esse pouco, para servir, Deus indiretamente começa a abrir portas. E essas portas, nós não sabemos até onde elas vão. Nós só sabemos que Deus tem planos e sonhos incríveis que nós nem imaginamos. Há 2 anos atrás, quando eu estava falando com o pastor para a gente fazer isso na igreja, eu nunca, jamais imaginei que eu iria trabalhar com isso um dia. Jamais, eu nunca imaginei isso, isso nunca passou na minha cabeça. Mas porque eu estava com o coração disposto a servir, disposto a ajudar as pessoas, disposto a fazer a coisa certa, Deus abriu as portas. E isso hoje é testemunho na minha vida. E cara, o que eu quero te dizer é para que você pare de dar desculpas, pare de reclamar, pare de encontrar defeito nas coisas. Sabe, realmente as coisas não são fáceis. Nós estamos passando por momentos difíceis. Mas meu irmão, aprenda uma coisa. Nessa pandemia nós temos vendo muitas pessoas perderem muitas coisas. Mas por outro lado, nós temos visto muitas pessoas ganhando como elas nunca ganharam nada na vida delas. E eu não estou falando aqui somente de questão financeira, eu estou falando de saúde da família. Pessoas que antes não tinham tempo com a família estão aprendendo a ter tempo com a família, enquanto outras estão perto e estão destruindo a sua família. Eu estou falando que você precisa aprender a se adaptar ao que Deus tem te colocado para você viver hoje, aprender a pegar o pouco que você tem, a colocar isso em prática. Meu irmão, se você pegar esse princípio e começar a aplicar na sua vida, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que isso tem revolucionado a minha vida. Eu só sei que isso tem mudado a minha vida. E Deus é fiel. A glória de Deus não tem nada a ver comigo. Isso é porque se nós colocarmos o coração na coisa certa, se nós pararmos de falar, mas é muito pouco, eu não sei o que eu posso fazer com isso. Meu irmão, coloca na mão de Deus. Na sua mão pode ser 5 pães e 2 peixes, mas na mão de Deus isso pode alimentar 5.000 pessoas e ainda pode sobrar 12 cestos, assim como aconteceu nesse texto. Nós precisamos aprender a confiar no Deus que multiplica. Nós precisamos aprender a confiar naquele que sabe todas as coisas. Nós precisamos aprender a parar de ser egoísta e pensar somente em nós mesmos. Porque se nós começarmos a colocar a nossa vida à disposição das pessoas, para resolver o problema das pessoas, colocar essas coisas em prática, essas coisas, as portas de Deus, elas vão abrindo e indiretamente as coisas vão se destravando. Cara, coloque isso em prática na sua vida e você vai ver o milagre, o propósito, as portas que Deus vai abrir
para você. Eu queria que isso ficasse muito guardado no seu coração. Isso é algo muito simples. Isso não é nada extraordinário. Isso não é nada muito difícil. Mas isso exige de você algumas coisas. E uma delas o Prisco falou aqui no começo do texto. E no começo do culto, na realidade. E a gente não combinou nada, mas ele estava aqui falando, o texto de Deuteronômio. Quando Deus chega para Josué e fala: Josué, seja forte e seja corajoso. Na verdade, na vida de José. Eu estou confundindo, gente. Na outra pregação eu também estava confundindo esses dois. Mas eu queria falar para você, para a gente terminar aqui essa palavra, rapidamente sobre José. José foi um cara que aprendeu a viver no pouco e Deus colocou ele sobre o muito. José era o cara que era o último filho dos seus irmãos. Ele era o 10º filho. E José, ele era um cara que começou a ter sonhos grandes, começou a ter propósitos grandes, e que nisso que ele começou a sonhar, ele começou a ter propósitos, os seus irmãos começaram a ter inveja dele. Os seus irmãos começaram a não gostar do seu irmão José, porque ele parecia muito sonhador. Ele parecia um cara que queria ir além dos seus planos, e parecia que era um cara que queria ir além do normal. E como eu falei, essa palavra é para você que não quer viver na mediocridade. Essa palavra é para você que quer realmente viver os planos, os sonhos incríveis que Deus preparou e sonhou para a sua vida. E sabe, meu irmão, o que vai acontecer? Por muitos momentos, nós vamos nos ver vivendo assim como José. José, em um momento, ele foi vendido pelos seus irmãos. Isso parecia ser muito horrível. Isso parecia ser um negócio que, aos olhos humanos, parecia ser o desastre da vida de José. Que todos os sonhos que ele tinha, que todos os propósitos que ele tinha, estavam indo por água abaixo, porque a sua própria família estava o vendendo. José foi vendido, e José chegou até a casa de uma mulher chamada de Potifar. José chegou nessa casa como um mordomo. Mordomo era o cara que tinha que fazer tudo, que tinha que arrumar a cama, que tinha que fazer as atividades. Ele era quase um escravo, vamos dizer assim, na casa de Potifar. Só que José era um cara diferenciado. José era um cara que ele sabia que ele queria viver os sonhos, propósitos de Deus. E por conta disso, ele foi fiel no pouco. Ele pegava o pouco dele e colocava em prática. José, ele não estudou em nenhuma grande universidade. José, ele não passou por nenhum grande treinamento. Mas José era um homem que temia a Deus, que respeitava os princípios da palavra de Deus. E por conta disso, ele foi subindo de nível na vida dele. Nós vemos que José, de mordomo, ele passou a ser uma das pessoas de destaque na vida, na casa de Potifar. Até que ele começou a ser desejado por Potifar. Potifar era uma mulher e ela queria ter uma noite de prazer com José. Ela queria se acasalar com José. Ela queria dar um rolezinho proibido com José. Mas José era um homem de Deus e José fugiu. A Bíblia fala que José corre de Potifar. Ele foge dela. Em um dos capítulos dessa cena aí, dessa novela, vamos dizer assim, Potifar consegue ficar com um pedaço de sua roupa. E ela vai e ainda diz e acusa José que ele pegou ela às forças e que ela tinha aquilo como prova. E meu irmão, José, como eu estava falando, ele começou como mordomo, pegou um nível de destaque, até que chega nessa situação, e ele é acusado, e ele foi preso. José, ele foi preso no Egito, e mais uma vez, aos nossos olhos, parece que José, em vez de subir, ele estava descendo. Ele estava indo ao sentido contrário, ao sentido oposto, mas muito pelo contrário. José encarou aquela prisão com mais uma oportunidade de colocar o pouco que ele tinha em ação. O pouco que ele tinha em ação. E não demorou muito para que José se tornasse um líder dentro daquela prisão. Um cara que começou a ter destaque novamente. Ele começou a se destacar entre os presidiários. E curiosamente, tinham duas pessoas que ele se encontrou, que era o copeiro e o padeiro do rei.
o copeiro e o padeiro de Faraó. E eles tiveram um sonho. E cara, escuta o que eu estou te falando. Se você coloca o pouco que Deus te deu em prática, o muito está por vir. Se você coloca o pouco pouco para você em prática, Deus começa a abrir as portas e as coisas começam a acontecer. Isso se você é fiel ao Senhor, se você é fiel aos princípios do Senhor e se você vive isso que nós estamos pregando, se você vive o que a palavra de Deus prega. Porque nós conseguimos perceber, se você ler a história, você vai perceber que José interpretou os sonhos desses caras. E ele percebe, e ele diz para Faraó que o Egito iria passar por momentos terríveis. O Egito iria passar por 7 anos de vacas magras, 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Porém, meu irmão, vamos pegar o Brasil de exemplo. As coisas no Brasil, politicamente, são um desastre. Não sei desde quando que isso acontece, não sei. Temos que ter esperança no Brasil, que é algo difícil politicamente, mas nós vemos que o Brasil é um país extremamente rico naturalmente, um país que tinha de tudo para ser uma potência mundial, mas que infelizmente, por vários motivos, nós ainda somos um país que não estamos em destaque porque nós não temos umas políticas corretas, porque existe muita corrupção, tanto nos políticos quanto no povo mesmo. Enfim, esse não é o foco do que eu quero falar para você. Mas o que eu quero dizer é que o Brasil, imagina que o Brasil vai passar por 7 anos de fome e 7 anos sem nada de produção de alimentos. Você sabe que o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. E se nós passássemos por isso, do jeito que nós somos, eu nem imagino o que ia acontecer. Um ia começar a matar o outro por causa de comida, por causa de terra. E José, além de interpretar o sonho e ter um momento de destaque, ele é levado ao rei. Vamos supor que ele foi levado ao presidente, ao cara que comandava naquela época. E além de interpretar esse sonho, José teve a expertise de traçar um plano de governo para que o Egito não passasse por fome. Meu irmão, eu não sei se você entende o que é isso. Acho que nem eu entendo o que é isso. Mas é basicamente assim, um cara que estava sendo vendido pelos seus irmãos, um cara que foi preso, que estava indo de mal a pior, ele interpreta um sonho e ele é colocado diante de reis. E diante de reis, Deus dá sabedoria para esse cara, para que esse cara possa traçar um plano para que uma nação inteira não passe necessidade, para que uma nação inteira possa sobreviver, para que essas pessoas não morram. Você tem noção do que é isso? Você acha que isso acontece do dia para a noite? Você acha que Josué do dia para a noite foi colocado nessa situação? Não foi, meu irmão. Não é isso que acontece. Você tem que ser fiel no pouco e Deus vai te levando a próximos níveis. Deus vai te colocando em situações que podem até parecer regredir, mas que diante de Deus está te levando para frente. Meu irmão, eu quero te falar uma frase, eu quero te falar algo que isso fique no seu coração. Se você está vivendo sonhos, propósitos e planos de Deus, assim como José, você pode ser preso. Você pode ser colocado em cargos que humanamente pode ser regredir, mas espiritualmente você não imagina o que Deus está fazendo na sua vida. Você não sabe o que Deus está preparando para você, meu irmão. Não é eu que estou te dizendo isso, é a Bíblia. Eu quero te dar mais um versículo para que você guarde no seu coração, que eu já falei aqui isso para vocês. Lá em Mateus, no capítulo 25, do 14 ao 30, nós temos a parábola dos talentos. E nós percebemos que nessa parábola, Deus dá talentos para cada pessoa de acordo com as suas habilidades. Deus nunca vai te dar nada que você não consegue gerenciar. Sabe por que você talvez ainda não é casado? Porque talvez ainda você não tenha maturidade para isso. Sabe por que talvez ainda você não tenha uma conta com R$1 milhão? Porque você não dá conta nem de cuidar de R$100. Sabe por que você ainda não tem o emprego que você queria? Porque você não consegue ser fiel no emprego que você tem hoje. Sabe por que você não está vivendo o que talvez você achou que era para você estar vivendo? Porque você não é fiel no pouco que Deus tem te dado. Cara, esse princípio é muito simples, mas eu te desafio, se você colocar isso em prática, é impossível dar errado.
não tem erro. Por que não tem erro? Porque não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Nós percebemos na parábola dos talentos que Deus dá habilidade para as pessoas de acordo com a competência delas, de acordo com o que elas conseguem gerir. E se hoje você consegue gerir R$1.000 por mês, 2 pessoas, ajudar e servir a 3, 4 pessoas, é isso que você vai fazer. Esse é o seu pouco, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Porque se você for fiel no pouco, a Bíblia nos diz na parábola dos talentos, que aquele que é fiel no pouco, Deus pega e coloca sobre o muito. E essa pessoa que hoje ela vive muito, Deus vai abençoando ela para que ela viva um pouco mais. Meu irmão, eu quero que você entenda isso. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como está a sua vida espiritual hoje. Se você só consegue ler um capítulo da Bíblia hoje, se você só consegue orar 1 minuto hoje, se você só consegue ajudar uma pessoa hoje, se você só consegue cuidar de R$100 hoje, aprenda a gerir o pouco, aprenda a cuidar do pouco, porque aquele que é fiel no pouco, a Bíblia diz que irá ser colocado no muito. E aí? A minha pergunta final para a gente orar e encerrar essa palavra é: você tem interesse em viver o muito? Você tem interesse em viver o que Deus preparou para a sua vida? Você tem interesse em viver os sonhos e planos de Deus para a sua vida? Meu irmão, não existe nada melhor do que viver os sonhos, o plano e o propósito que Deus preparou, que é o muito. Só que você não vive o muito. Deus não te coloca para viver o muito se você não é fiel no pouco. É muito bizarro isso. E sabe o que é pior ainda do que isso? É que a Bíblia ela nos diz que aquele que não é fiel no pouco, ou seja, se Deus ele te deu alguns talentos, algumas habilidades, você é bom em artes, você é bom em fazer comida, você é bom em tocar violão, você é bom em algumas coisas, com certeza você tem algumas coisas. Se você não é fiel nisso, esquece, você não vai ser colocado sobre o muito. Deus não vai te levar a níveis maiores, Deus não vai te colocar em conexão com pessoas que vão te levar a outros lugares, porque você não dá conta nem disso. Por que Deus vai te levar a outros lugares? E sabe o que é mais engraçado? Eu já falei isso aqui, mas eu preciso dizer novamente. Sabe aquela frase, aquele jargão popular que as pessoas dizem assim? O pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico. Já ouviu isso? Isso é verdade. Isso é bíblico. Isso está na parábola dos talentos. E eu não estou dizendo isso só relacionado à sua área financeira, mas em relação a tudo. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que aquele que não é fiel sobre o pouco, ele tira de quem não fez o que tinha que ser feito e ele dá para quem estava fazendo. Ou seja, o cara que está fazendo a coisa certa, a pessoa que está vivendo o que Deus tem colocado para ela, que está sendo fiel ali no pouco, que sabe gerir aquele pouco que Deus tem dado, fica tranquilo, que tem pessoas que não estão fazendo a parte delas e algo é certo, Deus tira e dá para quem está fazendo. Hoje você tem 2 opções, somente 2, fazer as escolhas certas. Qual é a escolha? Escolher ser fiel no pouco. O que você tem que fazer? Aprender a servir as pessoas, aprender a servir com o que Deus já colocou nas suas mãos. Para de reclamar, para de ser mimizento. Eu não sei fazer as coisas. Você sabe fritar ovo? Então frita ovo para quem não tem fome. Frita um ovo, faz um miojo para quem tem fome. Faz um miojo, daqui um dia você vai fazer miojo com facilidade. Aí você vai fazer um macarrão. Daqui um dia você tem um restaurante. Você não sabe conversar com uma menina? Conversa com um piá. Começa a trocar ideia com um amigo seu. Aprende a conversar com as pessoas. As pessoas não sabem se comunicar. Eu tenho aprendido isso. As pessoas... Sabe o que acontece? Eu vou te falar um negócio. As pessoas fazem as coisas erradas. Ficam fazendo errado. Aí fica quebrando a cabeça um ano fazendo um negócio errado. Sendo que é simplesmente a pessoa chegar para outra, fazer uma pergunta, ler a Bíblia. Olha, você que é jovem, pelo amor de Deus, leia Provérbios. Aprenda os princípios de Deus. Aprenda isso aqui. Isso aqui que eu estou te falando, eu não estou tirando de nada. Está na Bíblia. Se você quer ser mais inteligente, se você quer prosperar na sua vida, se você quer aprender alguma coisa que preste, se você quer viver os sonhos incríveis e planos de Deus, se você quer viver o que Deus tem preparado, que nem olhos viram, que nem penetrou no coração humano, você precisa aprender o princípio, o básico, o mínimo.
O problema é que nós não sabemos fazer o mínimo. Nós não sabemos ser fiel no pouco. Não, porque eu quero ter uma família abençoada, porque eu quero ter um casamento abençoado, porque eu quero ser próspero financeiramente, porque eu quero estabilizar a minha vida. Você não sabe cuidar de R$100 por mês, você ganha 100 e gasta 200, como é que Deus vai te dar 1.000, para você gastar 5.000? Você tem que aprender a ser fiel no pouco. Aprenda a cuidar dos seus pequenos talentos, aprenda a cuidar das pequenas coisas, aprenda a servir as pessoas com um pouquinho que você tem, porque é inevitável. Se você coloca em prática, Deus abre as portas. Meu irmão, eu já falei, eu vou repetir. O que eu vivo hoje, eu não sei te dizer. Eu não sei porque eu vivo o que eu vivo. Eu não sei porque Deus me abriu conexões com pessoas que estão muito distantes de mim. Eu tenho contato com pessoas que são muito grandes, mas isso não tem a ver comigo. Eu não sei porque Deus tem feito isso comigo. Eu sei que eu tenho tentado ser fiel no pouco. Eu sei que eu tenho tentado fazer o que Deus tem colocado na minha mão. Eu sei que eu tenho tentado fazer um pouquinho, muito pouco, com o que Deus falou no meu coração. Meu irmão, Deus começa a colocar sonhos, propósitos e direções na nossa vida. Deus começa a estralar coisas na sua cabeça e você não coloca em prática porque você acha que você é muito pouco. Repito, há 2 anos atrás, estralou no meu coração um desejo de nessa igreja colocar pessoas para tirar foto, pessoas para colocar um Instagram, pessoas para fazer um Facebook, pessoas para fazer coisas simples que Deus estava colocando no meu coração. E eu não sabia fazer direito, eu nem sei fazer direito. Eu estou aprendendo, todos os dias eu estou aprendendo, mas Deus e eu poderia dizer, eu sei muito pouco, eu não sei fazer isso, é muito difícil, eu tenho que chamar as pessoas, tenho que ficar ensinando como é que tira foto. Eu tive que assistir muitas horas de curso, eu tive que ficar muito tempo olhando para a tela de um computador, eu tive que ficar muito tempo me dedicando, estudando e tentando me preparar para chegar em algum lugar. E hoje eu tenho uma empresa que eu vivo disso. Você está entendendo que Deus abriu portas? Eu tenho conexões, tirando essa parte, Deus tem aberto portas para eu fazer amizade com pessoas que são conhecidas no Brasil todo, pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que têm contato e conseguem chegar onde elas querem. Eu não sei te dizer o porquê isso tem acontecido comigo, eu só sei que eu tenho tentado ser fiel no pouco. Seja fiel no pouco, seja fiel no pouco que Deus te deu. Ajude as pessoas com o pouco que você tem na sua mão, que se você fizer isso, é inevitável, as portas se abrem, os céus se abrem sobre a sua vida, as conexões acontecem, você é fiel, você aprende a se portar, você aprende a se comunicar, mas você tem que ser forte e tem que ser corajoso. Você tem que parar de ser mimizento, para de dar desculpa, para de reclamar que o governo não sei o que lá, o governo não vai fazer nada por você. Para de falar as coisas, para de ficar reclamando e para de reclamar. Tome atitude, aprenda, fuce, corra atrás com o pouco que você tem e Deus irá te colocar sobre o muito. Deus irá te colocar sobre o muito. Meu irmão, fique com essa palavra no seu coração, coloque em prática e você vai ver os milagres de Deus acontecendo. Eu quero ler um último versículo. E eles vão tocar uma música. Eu quero que você, além de nós tocarmos uma música, de nós orarmos, pedimos para Deus nos ajudarmos, você precisa parar de ser bunda mole. Você precisa tomar atitude na sua vida. Você que quer ser homem, ser pai de família, mas você não tem capacidade nem para chegar e conversar com uma menina, toma vergonha na sua cara. Você quer ser uma mãe de família, ter uma família bem sucedida, cuidar dos seus filhos, mas você não cuida nem da sua própria vida. Você tem que aprender a cuidar da sua vida. Você tem que aprender a parar de reclamar, tomar posição de homem e mulher, cuidar do pouco que você vai ser colocado no muito. Para de reclamar e começa a colocar em prática. Por fim, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força. Pois na sepultura, ou seja, quando você morrer, para onde você vai? Para o céu? Eu espero que seja para o céu. Não vai ter atividade, nem planejamento, e nem conhecimento, e nem sabedoria. Ou seja, o que Deus está te colocando não é para depois, para o céu, para lá.
é para agora. É pro agora. Entendeu? Por último, pare de reclamar. Pare de dar desculpas. Se conecte com pessoas que queiram ir em direção aos sonhos e propósitos de Deus. Seja fiel no pouco, e sobre o muito Deus irá te colocar. Nós vamos ouvir uma música e aí nós vamos orar. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. O Deus da minha salvação, meu Rei, meu dono, minha canção. E ao me aproximar do trono da graça, misericórdia tens sem fim. E amém ao que se assenta no trono, e amém, teu reino nunca terá fim. E amém, tua bondade é pra sempre, e digno é o Senhor. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e pra sempre há de ser. E tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e pra sempre há de ser. O Deus da minha salvação, meu Rei, meu dono, minha canção. E ao me aproximar do trono da graça, misericórdia tens sem fim. E amém ao que se assenta no trono, e amém, teu reino nunca terá fim. E amém, tua bondade é pra sempre, e digno é o Senhor. Amém. E amém, que se assenta no trono, e amém, teu reino nunca terá fim. E amém, sua bondade é pra sempre, e digno é o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender que o reino de Deus, ele dura para sempre.
como essa música diz. Mas nós precisamos entender que Deus necessita de pessoas para que o seu reino avance. E nós precisamos entender que Deus irá usar pessoas que param de dar desculpas, utilizam o pouco que tem nas mãos, para que elas possam ser colocadas em lugares em que elas ainda será pouco. Porque cada vez que nós damos um passo, Deus nos dá um desafio maior. E quando nós olhamos para o desafio que Deus nos dá, é muito distante da nossa realidade. Sempre vai ser pouco, sempre vai ser pouco. Mas o pouco na minha mão é muito na mão de Deus. O pouco que eu sei fazer é muito na mão de Deus. Comece a fazer com o pouco que você tem. Pare de dar desculpas. Tem pessoas que Deus já colocou planos, que Deus já deu sonhos, que você sabe o que tem que fazer, mas você fica dando desculpa. Você fica dando, não sei, é muito difícil, é muito pouco o que eu sei. Corra atrás. O que Deus te falou? Deus te falou para você abrir uma empresa? Falou para mim também. Eu não sabia nada. Eu sofro todos os dias porque é muita coisa. É muito difícil. Você tem que correr atrás. É muito pouco para mim, mas eu tenho que ir atrás. Deus te falou para você ser missionário, mas você não fala inglês? É difícil falar inglês? É pouco na sua mão? Corra atrás. Se dedique, porque o pouco na sua mão vai ser muito na mão de Deus. Deus falou para você ser um professor, mas você não sabe se comunicar? Corra atrás. O pouco na sua mão é muito na mão de Deus. Pare de dar desculpas e comece a fazer com o pouco que você tem, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito irá ser colocado. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor falou conosco. Deus, que o Senhor coloque nos nossos corações inconformismo. Deus, que nós possamos entender que o Senhor faz a sua parte, mas que o Senhor nunca fez a parte do homem, e que o Senhor não vai fazer a parte do homem. Que as pessoas possam abrir os olhos e entender que nós precisamos fazer conforme os princípios que o Senhor colocou para nós. Que nós possamos entender que nós temos que nos posicionar, que nós temos que usar os princípios que o Senhor colocou à nossa disposição. Deus, nos ajude a não desistir, nos ajude a ser forte e corajoso, e que nós possamos viver os sonhos incríveis, propósitos e aquilo que nem penetrou nos ouvidos e nos corações dos homens. É o que nós pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Tome vergonha na cara, tire a bunda da cadeira e vai atrás dos seus sonhos. Vá viver o que Deus colocou no seu coração. Tome atitude e você vai ver as coisas acontecendo. É isso aí. É nóis. E o meu coração e só deseja te adorar.